céu esteja sobre cada um de nós e que o teu Santo Espírito possa ti e que os nossos corações possam estar elevados ao alto e que a paz do céu possa, Senhor, nos inundar a cada um de nós. É tudo aquilo que te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Número 18. Agora peço a toda a congregação, aqueles que puderem, vamos ajoelhar para orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai que estás nos céus, como acabamos de cantar, Senhor, só Tu és santo. És o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui reconhecidos que somos pecadores e que somos tão pequeninos, mas, Senhor, também confiados que Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de amor, que aceites, Senhor, as nossas orações e queremos, Senhor, te suplicar que fiques aqui neste santo lugar com todo este tipo de povo que aqui está reunido e em todo o mundo e que nós possamos, Senhor, cada dia desejar ser mais semelhantes a Ti no caráter. Ajuda-nos nas nossas imperfeições, que possamos, Senhor, buscar-te cada manhã para que Tu nos ajudes a nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. Vem ficar, Senhor, com este teu povo e que nós possamos ouvir a mensagem desta manhã que venha realmente de encontro às nossas necessidades espirituais e que nós, como mulheres, que hoje visto que é celebrado o Dia Mundial da Mulher, que nós, como mulheres, possamos dar um bom exemplo às outras mulheres que ainda não te conhecem e que possamos realmente ser um cheiro de vida para a vida. Fica connosco, mais uma vez te peço. Te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Senhor.
vamos proceder ao levantamento dos dízimos e das ofertas, dando lugar primeiro às nossas crianças. Estão todos bem? A história que vou vos contar é sobre João Marcos, um menino judeu que tinha dois nomes. O primeiro nome, João, era um nome judeu que significava Deus é gracioso, e Marcos era um nome romano. João Marcos vivia em Jerusalém.
Ele seguramente era uma criança alegre e feliz e ele gostava de adorar a Deus. Sua mãe se chamava Maria e era uma boa mulher. Às vezes a sua família recebia visitas que vinham orar e ensinar. Ele cresceu e tornou-se um bom rapaz. Certo dia, ele ouviu um amigo da família falar sobre Jesus, que se chamava Pedro. Ele não conhecia Jesus e ficou impressionado ao ouvir o que o amigo disse, que Jesus era o Filho de Deus e vinha-nos salvar do pecado e da morte. Ele também disse que Jesus curava os doentes, adorava as crianças, ensinava os adultos, ia à igreja e era gentil com todas as pessoas. Jesus era o Messias que esperavam. João Marcos, com atenção, ouviu tudo o que o amigo disse. E quando Pedro perguntou aos pais de João Marcos se eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, João Marcos foi o primeiro a responder e disse: "Eu creio." Ele entregou o seu coração a Jesus e passou a falar dele aonde ia. Mesmo sendo muito jovem, João Marcos conheceu sobre Jesus e desejava tanto que todos soubessem que ele era o Filho de Deus. E mais tarde escreveu um livro contando sobre o amor de Deus e os milagres de Jesus. Esse livro está na Bíblia. É o livro de Marcos. Pedro e Marcos trabalharam juntos durante um bom tempo, pregando sobre o amor de Deus e a volta de Jesus. E muitas pessoas converteram. João Marcos amou muito a Jesus e mais tarde se tornou um pastor. Ensinou muita gente e fundou igrejas. Sua própria casa era uma igreja. E assim que acontece quando amamos a Jesus e não conseguimos ficar sem falar do amor de Deus. Você pode não escrever um livro como João Marcos fez, pode não fundar igrejas, pode não ser um pastor, mas você pode amar a Deus, pode falar de Jesus e ser uma boa criança. Pode fazer um pequeno grupo e transformar sua própria casa numa pequena igreja. Cada criança pode ser tão preciosa à vista de Deus como foi João Marcos. Vamos pedir que Deus nos ajude a ser assim. Agora podem voltar para vossos lugares.
responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. Bíblias em Marcos 5, 25 a 34. Marcos 5, 25 a 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e senti no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta
e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. Que Deus abençoe a palavra do Senhor. Quero agradecer à Mariana pela bela história que ela nos contou do jovem Marcos e à Clésia pelo belo canto que ela também nos ofertou. E esta história que da irmã Fátima acabou de ler, foi esse jovem Marcos que nos relatou. Foi através deles que nós viemos ao conhecimento deste milagre que Jesus fez. Estamos hoje na era da geração da saúde. A busca pela saúde e a procura da cura física e o sonho da eterna juventude é o que move muitas pessoas que sofrem de males e que querem viver uma vida de maior qualidade, uma vida mais tranquila. E para conseguir esse objetivo, as pessoas estão dispostas a dar qualquer coisa ou a fazer qualquer coisa para obter. Nós fomos criados para viver e não para morrer. E Deus colocou no nosso coração essa vontade de viver. Mas muitos de nós buscamos às vezes ideias mirabolantes para promover a nossa saúde e vida, chegando mesmo a cometer absurdos, como negar a existência de determinadas doenças. Se nós acreditarmos que essa doença é uma doença psicológica, nós passarmos a se esquecer dela, a não fazer caso dela porque é psicológica, as pessoas acreditam que ela vai ser curada, que se cura. Mas é uma doença que a pessoa tem. E por vezes há pessoas que têm determinadas doenças, isto são coisas absurdas, são as ideias absurdas para curar. Então, há quem tome pedacinhos de papel como comprimidos para curar determinadas doenças. É uma ideia absurda. Há quem se alimente da luz também para curar determinadas doenças. E há outros tantos tratamentos aberrantes que as pessoas fazem para obterem curas, para obterem coisas milagrosas através dessas curas aberrantes. Mas verdadeiramente existem doenças graves, sérias e simples. E de todo o tipo. Há doenças viróticas, bacterianas, genéticas, hereditárias, adquiridas e desenvolvidas. Todas elas precisam de tratamentos, precisam de ser combatidas e precisam de haver um tratamento especial para cada uma dessas doenças. Os cientistas trabalham dia e noite para desenvolver tratamentos para essas doenças. Eles revolucionam o mundo da ciência e da farmacêutica. Mesmo assim, há doenças que ainda não se conseguiu descobrir a maneira da cura ou a tecnologia para a cura. Mesmo que a ciência esteja bastante desenvolvida, há sempre doenças que não se conseguiu ainda chegar lá. Para cada doença há um tratamento específico direcionado para essa doença. E há um tratamento que, embora pareça simples, é o tratamento do toque. Ninguém vive sem o toque. Podemos dizer que a origem do toque é tão velho como a origem da humanidade. E através do toque, nós usamos as nossas mãos como método de cura. Ele tem acompanhado a evolução das sociedades ao longo dos tempos. A terapia do toque tem passado
através de todo o Médio Oriente, desde o Japão, desde o Egito ao Japão. Eles têm usado as mãos para curas. E quem alguma vez não usou as mãos para massagear, nem que sejam os nossos filhos pequeninos quando caem, nós ao massagearmos a dor diminui. Portanto, toque. É o toque. Quem é que nunca levou, eu penso que às vezes algumas das pessoas daqui não levaram massagem. Quem é que nunca levou, quem já levou uma massagem, depois de levar uma massagem, a pessoa sente-se tão bem, que parece até que está voando. Eu já levei algumas, sobretudo já dei muitas massagens. Já dei mesmo muitas. Eu sei aquilo que as pessoas diziam após uma massagem de relax, uma massagem feita para relaxar. Isso ajuda. Em vários países há clínicas e hospitais que já dispõem para os seus pacientes, para os seus doentes, massagens terapêuticas. Os médicos dizem que não é um tratamento, é um complemento do tratamento. Mas já são proporcionadas para determinadas doenças, como a enxaqueca, a escoliose, a má circulação, a fibromialgia, a hipertensão. Tudo já dão a todas essas doenças a vários hospitais e várias clínicas. E é um complemento. O fato é que ninguém quer estar doente. Ninguém quer se sentir doente. Ninguém deseja conviver com doença alguma. A Bíblia conta-nos, a história que a irmã Fátima teve a ler, que nas margens do mar da Galileia, na pequena cidade de não consigo dizer isso não. Na costa oriental, havia uma grande multidão que esperava Jesus com alegria. Esta cidade encontrava-se perto da cidade de Gadara, que era a cidade mais próxima desta cidade, desta vila. Jesus permaneceu ali algum tempo, falando às pessoas e curando as pessoas. E então, nesta altura, ser mulher era difícil. Mas ser mulher e sozinha era mais difícil. Mas ser mulher sozinha e doente era assustador nesta altura. Alguém já imaginou ter uma doença que causasse uma hemorragia durante 12 anos? O que é que essa doença, uma hemorragia, e as consequências dessa hemorragia? A pessoa ia se tornar uma pessoa fraca, uma pessoa que não conseguiria fazer qualquer coisa, muitas coisas não poderia fazer. Porque a pessoa que tendo uma hemorragia geralmente tem uma anemia forte, e uma pessoa com anemia não tem força, sente-se fraca. A maior parte do tempo tem que estar deitada, não tem ânimo. Portanto, se pondo-nos nas mãos, transportando para aquela mulher, nós com uma doença daquelas. Mas, nesta altura, uma doença daquelas ainda era pior. Porque uma doença destas, na altura de Jesus, ninguém queria tê-la. Uma doença destas. Porque ela era uma doença que controlaria a vida dessa pessoa. Essa pessoa não podia ter contato com ninguém. Tudo aquilo que a pessoa tocasse era imundo. Portanto, tinha que ser lavado. Tinha que ser...
a pessoa que lhe tocasse também era imunda. Portanto, não era uma doença fácil. E aquela mulher tinha gasto tudo o dinheiro de certeza que ela tinha acumulado através do seu trabalho e que ela tinha guardado. E talvez outro dinheiro que ela tivesse herdado, ela usou. E talvez também alguém tivesse ajudado. Ela usou para ir aos médicos, para fazer exames, para tudo. Também nós, se tivéssemos uma doença dessas e que tivéssemos acumulado algum dinheiro ao longo do nosso trabalho, ou que tivéssemos alguma herança, ou que mesmo que a nossa própria igreja nos ajudasse, esse dinheiro só serviria para exames, para tratamentos, e não nos curaria, como não curou aquela mulher. Aquela mulher estava resignada, ela não se resignou, que ela batalhou sempre, mas estava resignada porque já não havia cura para ela, acabar os seus dias, fraca, frágil e sem carinho de alguém e sem o toque de ninguém. As pessoas assim tornam-se solitárias e infelizes. Quem é que gosta de estar só? Quem é que não gosta que ninguém a toque, nem que seja por um simples gesto de carinho? Quem? Nesta mulher que Marcos descreve, nós não sabemos praticamente nada dela, não sabemos o nome, nem a família, mas sabemos sim que o resiste da sua grande fé. Foi isso que Marcos resistiu, a sua grande fé. Ela tinha uma doença que lhe causava hemorragia crónica e ela era uma situação embaraçosa que ela não se podia se aproximar de ninguém nem tocar em ninguém. Ela era considerada imunda pelas leis judaicas. Uma vez que ela se considerava imunda, não podia se casar, não podia ter relacionamento conjugal, nem podia conviver com amigos e não podia sequer ter o carinho dos seus pais. Portanto, era bastante difícil. Imaginemos só o problema desta mulher. E ainda por cima era exigido um ritual de purificação a todos aqueles que tivessem tocado nesta mulher ou em qualquer coisa que aquela mulher tivesse tocado. Ela não podia ir à igreja, não podia ir à sinagoga, não podia ir ao templo. Ela não podia adorar qualquer outra pessoa. Ela já tinha consultado vários médicos, mas não tinha tido resultado. E Marcos ainda acrescenta que ela sofria muito. Durante 12 anos, ela vivera num contínuo estado de impureza ritual. A sua alienação era só um pouco menor que a dos leprosos e das pessoas que tocavam no cadáver. Era só um pouco menor. Mas por causa dela, as roupas da cama e os lugares em que ela se sentasse tornavam-se impuros e tinham que ser lavados. E ninguém mais podia tocar senão ela. Ela ouviu falar das curas que Jesus tinha feito, daquelas curas que eram impossíveis aos médicos. Ela também achou que tinha chegado a oportunidade dela. Ela ali reviveu novamente aquele desejo de ser curada. E ela resolveu ir procurar Jesus, porque ela achou e creu que Jesus poderia a curar. Ela, se tinha acontecido com os outros, porque não é ela, porque não aconteceu com ela. Se os outros conseguiram, porque é que ela não podia conseguir? Mas para chegar a Jesus, aquela mulher tinha que enfrentar preconceitos. Ser impura e, segundo a lei, vamos ler Levítico 15, 25 a 33. Vamos ler. Levítico 15, 25 a 33. Para ver o que é que a lei judaica dizia acerca de uma mulher que tivesse o problema que esta mulher tinha. Também a mulher, quando manar fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda a coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo,
portanto lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até à tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e as trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim separarás os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ou contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele que quem se dá a emissão do sêmen e que fica por ela imundo. E também da mulher passível da sua menstruação e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda. Ainda vamos ler no capítulo 20, no versículo 18. Capítulo 20, versículo 18. Diz assim: se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Portanto, vejam as consequências de um mal que esta mulher tinha. Esta mulher, mesmo com as dificuldades da lei, mesmo com as dificuldades de lá chegar à beira do mar onde Jesus estava, ela foi ter com Jesus, aproximou-se, conseguiu chegar, com muita dificuldade ela conseguiu lá chegar. Ela tentou seguir Jesus até ela não, mesmo ali no pé da beira-mar onde Jesus estava, ela não conseguia se aproximar de Jesus, porque estavam muitas pessoas em redor de Jesus, muita multidão. Mas ela não desistiu, ela seguiu Jesus até a casa de Levi e Mateus. Mas ela continua a não conseguir chegar ao pé de Jesus. Tal eram as pessoas que rodeavam Jesus. Existem situações, já que há sempre multidões que nos afastam de chegar até Deus. Mas as pessoas podem nos impedir de chegar até Jesus e de receber as suas bênçãos. Mas o Senhor nunca deixa os teus filhos entrarem em desespero. O que aconteceu àquela mulher, quando lhe faltaram as forças e as condições, Jesus caminhou no meio da multidão, sabia que ali jazia aquela mulher que se necessitava dele. Ela não conseguia chegar até ele, mas Jesus desviou-se do seu caminho e dirigiu-se aonde estava aquela mulher. Dirigiu-se até ao pé daquela mulher. E ali, aquela mulher veio novamente redobrada a sua fé, a ocasião dela poder chegar ao pé de Jesus. E ela disse para si mesma: se eu talmente pudesse chegar ao pé dele e lhe tocar somente nas suas vestes, eu ficaria curada. E ela, com muita dificuldade, ela chegou-se até ao pé de Jesus. E ela estendeu, mesmo no meio daquelas pessoas, Jesus sabia, chegou-se mais para próximo dela, e ela, com muita dificuldade, ela estendeu a sua mão, e só com as pontas dos dedos ela tocou na orla dos vestidos de Jesus, só ao de leve nas pontas de Jesus. Ela não creu que as vestes de Jesus tinham algum poder, ela não creu nisso. Ela creu sim que Jesus tinha poder para curá-la. A única maneira dela chegar a Jesus foi só tocar nas suas vestes. De outra maneira ela não conseguia chegar ao pé de Jesus. Jesus a proporcionou só essa maneira dela chegar. E ela lá tocou. E quando ela tocou, ela sentiu algo diferente nela. Ela sentiu que estava curada, que aquele fluxo tinha parado. E as forças renovaram-se. Ela tornou-se forte, estava forte novamente. Ela estava novamente saudável. Foi quando, no meio daquela multidão, no meio daquela gente toda, Jesus sentiu que algo tinha saído dele. E ele falou alto, gritou alto e disse: quem me tocou? Se toda aquela multidão estava tocando nele, estava o espremendo, estavam chegando cada vez mais para próximo dele. E ele grita: quem me tocou? Mas quando ele fez este grito, ele não fez este grito para aquela multidão.
fez aquele grito para aquela mulher. Porque aquela mulher precisava ser... que aquelas pessoas precisavam de saber que aquela mulher estava curada. Porque aquela mulher tinha um estigma. Ninguém podia se aproximar dela. Portanto, perante a sociedade, ela tinha que ser redimida. Por isso é que Jesus gritou: quem me tocou? E os discípulos disseram: ó Senhor, por que é que perguntas isso? Se tanta gente te aperta, como é que a gente pode saber quem te tocou? Mas Jesus sabia porque é que estava falando. E aquela mulher, Jesus perguntou, e aquela mulher, a medo, mas temente, ela chegou-se aos pés de Jesus e disse: fui eu. E contou aquilo que se tinha passado, que estava passando com ela. Contou da sua doença, de quanto tempo ela estava doente, o que é que ela tinha feito, que ela tinha gasto toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, tinha consultado médicos e nada tinha sido possível. E que ela acreditou que Jesus podia curá-la. E Jesus não é um Deus de multidões. Jesus é um Deus de cada um, é um Deus de individual de cada um. É um Deus que nós podemos nos chegar cada um individualmente a Ele, que Ele tem todo o poder para nos curar, para nos transformar. E assim aquela mulher, Jesus respondeu àquela mulher que Jesus respondeu que ela disse-lhe ela que filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica curada da tua doença. Ele desejou restaurar o seu físico, a sua saúde física, mas ele publicamente ele manifestou a fé. Ela manifestou a fé em Jesus e Jesus manifestou a sua cura àquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, para que aquelas pessoas pudessem saber que aquela mulher estava curada, que ela agora podia refazer a sua vida, que ela podia ter uma vida normal, como as outras pessoas que ali estavam, que as pessoas já podiam lhe tocar, que ela podia se casar, que ela podia ter uma vida conjugal, que ela podia ter amigos, que ela podia conviver com esses amigos e que ela podia ter uma vida diferente e que as pessoas já não precisavam de pô-la de parte. Aquilo que ela tocasse, já as pessoas não tinham que se purificar, já não podiam estar imundas até tarde. A mulher que estivera doente sabia muito bem o que era estar isolada. E ela estava grata a Jesus, estava grata por estar novamente saudável. A comunidade daquela mulher sabia do seu mal e conhecia a sua dor. Não conhecia a solução para aquele mal, nem para o problema, mas sabia que ela podia voltar agora novamente ao convívio e que alguém os tinha curado daquele mal que a tinha afastado tanto tempo. Ela agora estava liberta do constrangimento de ser impedida de entrar em lugares públicos, de ir adorar ao seu Deus na sinagoga, de ir ao templo, que ela não podia entrar no templo. Ela agora ia fazer parte de todas aquelas pessoas que estavam perto de Jesus. Ela também estava perto de Jesus, mas não conseguia, nem podia estar no templo, nem podia estar na sinagoga. Então, quando ela voltou para assumir tudo isso, que Jesus a tocou, ela pôde falar livremente às pessoas de Jesus, contar às outras pessoas aquilo que se tinha passado com ela. Ela teve fé e Jesus disse-lhe: a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Nenhum gesto fica despercebido pelo Deus do céu. Nele sempre haverá poder para solucionar impossibilidades. Tudo o que sentimos e que desejamos e o que fazemos pelo olhar misericordioso de Deus eterno. O poder de Jesus na vida faz isso. Traz restauração física, social e emocional. Jesus queria devolver àquela mulher a capacidade de movimentos, de locomoção, de atividade, de restauração física. Tudo isso Deus deu-lhe. Mas Jesus foi além. Deu também àquela mulher a capacidade de ela amar, de ser amada, respeitada, e a possibilidade de viver em família e de voltar a adorar ao Deus em comunidade. Agora assim a sua vida poderia voltar ao normal. Poderia começar uma nova vida. Aquela transformação foi feita através do único toque. Deus também quer restaurar-nos completamente. Ele quer restaurar-nos fisicamente,
socialmente e espiritualmente. Necessitamos tocar em Jesus. Temos um único Deus. Um Deus que não é um Deus de multidões, mas é um Deus de indivíduos. Vê cada um distintamente, conhece cada um de nós, as nossas impossibilidades, as nossas dores, e Ele socorre cada um conforme as nossas necessidades. Muitos naquela multidão tocaram em Jesus e não foram curados. Porquê? Ainda hoje, nos nossos dias, há muitos que aprendem sobre Jesus e estudam a sua palavra, o respeito, mas não são transformados. Porquê? Porque a cura e a transformação e a mudança da vida e o rumo o que só ocorre mediante a confiança real e a fé legítima nele e não mediante o mero contato com o seu evangelho, com a sua igreja, com a sua história. Hoje as pessoas conhecem muito sobre muitas coisas e muitos conhecem a Deus. Jesus corresponde àqueles que correspondem a Ele de modo real. O toque de Cristo não transformará a todos, somente aos que desejarem ardentemente. Aqueles que se deixarem atrair por Cristo serão infinitamente ajudados. No poder de Deus, o toque divino suaviza qualquer tipo de dor, reverte qualquer tipo de situação, e não há miséria humana que não possa ser aliviada pelo toque do Senhor. Em 1 de Pedro 5,7 diz-nos: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem o cuidado de vós. Jesus está disposto a oferecer a cura de que necessitamos. O seu toque de amor toca a nossa alma e nos cura, toca o nosso coração e nos transforma, toca a nossa vida e restaura, toca a nossa fé e faz crescer, toca a nossa mente e faz entender suas verdades e seu amor. Jesus está disposto a vir onde você está. Está disposto, está esperando que nós nos lancemos sobre Ele, para ter a certeza, como a certeza que Davi também teve. Ele sabe tudo a nosso respeito, por isso Ele pode nos socorrer. Ao irmos a Jesus, é como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, Tu sabes o desejo que eu tenho de ser bom. Tu sabes o quanto desejo que o meu caráter seja transformado. Minhas vontades sejam sujeitas à Tua vontade. Só o Senhor vê o coração, vê as nossas intenções. E então eu te suplico, Senhor, olha para dentro de mim e ajuda-me, Senhor, a mudar, que eu não consigo mudar a mim mesma. Tenho fé suficiente para crer. Sou fraco, mas sou fraco demais para mudar. Restaurar a minha vida pela Tua graça. Eu te aceito e te louvo por tão grande amor. A vida é uma constante busca e uma grande tentativa de ser feliz, mas há só um lugar onde podemos encontrar a verdadeira felicidade. É aquela que motiva a vida, anima o espírito. É aos pés de Jesus. Esta é a grande verdade. O ser se renova e reforma cada manhã ao encontrarmos o Senhor. Pela comunhão, pela contemplação, pela obediência, somos transformados. O toque da fé nos leva a uma maior relação de amparo e amor, uma compreensão maior da necessidade da presença do Salvador da vida. Temos em Jesus nosso maior exemplo, temos em seu amor nossa maior segurança, temos em sua graça nossa maior certeza, a vida eterna. Ao podermos, Senhor, toque minha vida, que tenhamos humildade suficiente para reconhecer que sem Cristo a doença do pecado não tem cura. Que tenhamos fé suficiente para crer na graça perdoadora de Jesus e que o Senhor Deus nos abençoe e nos salve e cure nosso coração, nos mantendo fiéis até que recebamos a transformação eterna. Amém. Para acabar o culto desta manhã, vamos louvar o Senhor com o número 118. 109, desculpe. 109.
Que o Senhor nos possa transformar e que nós, Senhor, possamos, Senhor, ter a humildade de ir aos teus pés e pedir, Senhor, que tu nos cures espiritualmente e fisicamente. Que a tua paz possa estar sobre nós e que o teu Santo Espírito possa ser derramado sobre cada um de nós em porção dobrada. Que nós, Senhor, neste dia de sábado, possamos estar ligados a ti cada segundo e possamos passar o resto do sábado feliz ao teu lado. É tudo aquilo que te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.